Saudações, querido irmão, como vai a sua jornada pela palavra de Deus? Pois é, finalmente chegamos em Ruth. Ruth, que é um dos livros mais lidos da Bíblia, primeiro porque é um livro curto, segundo porque fala de um grande romance. Romance e também de pessoas simples, pessoas do povo e situações cotidianas, dificuldades que talvez todos nós possamos encontrar, não é verdade? Então, fala também sobre uma mulher estrangeira, órfã, estrangeira e viúva, tudo aquilo que os judeus deveriam proteger, segundo a lei mosaica. Foi escrito provavelmente depois da monarquia de Israel e mais provavelmente depois do nascimento do rei Davi, porque afinal Ruth era bisavó do rei Davi. E também tem esse sentido de contar a história, a origem do grande rei, da onde Davi veio. Então serve também para falar sobre a genealogia do rei Davi. Mas Ruth também vai falar sobre a soberania de Deus e a escolha das pessoas dentro da sua soberania. Nós podemos também entender que o amor de Deus é o principal objetivo do escritor de Ruth. Mostrar que o amor vence todas as coisas e que, para nós cristãos, tem sempre um parente remidor, aquele parente próximo que, na realidade, para nós é o Senhor Jesus. E Ruth para hoje? O que a gente pode entender? Primeira coisa, Deus está no controle de todas as coisas. E esse controle de Deus, quando nós falamos, não é uma coisa genérica, uma coisa que Deus controla as nações. Não, Deus está presente nas questões do dia a dia do povo. Afinal de contas, a nossa fé, ela deve ser uma fé prática, uma fé do dia a dia e não uma fé teórica. A segunda questão, eu já falei antes, é que o amor sempre vence. Nós podemos ver isso na vida de Ruth e nós vemos isso na nossa vida como cristãos também. O amor do Senhor se derramou por nós e Jesus morreu naquela cruz por amor. Mas a questão mais interessante que nós podemos observar no livro de Ruth é que nós não devemos desprezar as pessoas e nem a nós mesmos. Ruth, como eu falei, simbolizava as três condições sociais que deveriam ser defendidas pelos judeus: órfã, estrangeira e viúva. Mas, no entanto, da vida dela, da semente dela, eis que surge o grande rei Davi e mais tarde o grande rei dos reis, que foi o Senhor Jesus. Então não podemos julgar pela aparência ou a condição social, a gente nunca sabe o que vai acontecer e quais são os caminhos de Deus. Amém? Te vejo então em Apocalipse. Deus te abençoe.